região de Éfeso, ele vem escrever esta carta. Quando nós olhamos para ela, como eu disse, né, podemos dizer, especialmente aos jovens convertidos, leiam Romanos para ficarem firmes na doutrina cristã, leiam Coríntios para serem guiados na prática cristã e leiam Gálatas para serem protegidos contra o erro do enganador. Muito bem. Iniciando a carta de Gálatas, nós vemos que nesses 4 primeiros versículos, Paulo se refere a Deus como Pai 3 vezes. Porque, talvez de uma forma intencional, ele fala de Deus como Pai? Porque ele vai apontar, queridos irmãos, um erro que a igreja de Gálatas estava vivendo. Mas antes de apontar esse erro que a igreja de Gálatas estava vivendo, ele lembra para a igreja de Gálatas que Deus é Pai. Deus é o nosso Pai. Que por mais que a igreja esteja em falha, a igreja organizacional, institucional, essa igreja terrena, possa haver falhas, possa haver desvios doutrinários, possa haver erros em pessoas tentando trazer enganos, desvio da missão, da visão da igreja. Lembre-se, Paulo está dizendo assim, ó, Deus Pai. 3 vezes ele fala Deus Pai. No capítulo 1, no verso 2, verso 4, ele vai falar sobre Deus Pai. 3 vezes, do verso 1 ao verso 4. 3 vezes. Por quê? Porque a igreja, queridos irmãos, por mais que ela possa ter dificuldades, ela é a família de Deus aqui na terra, a família da fé que Deus nos deu. Às vezes você vem para a igreja para se sentir bem. Ou às vezes para prosperar financeiramente. Ou para receber uma cura de uma enfermidade. São motivos justos. Não é? Ninguém quer estar no lugar para ficar passando mal, não é mesmo? Não é? Ninguém quer estar no lugar para ser explorado, não é verdade? E a gente sempre procura, de alguma forma, melhor para a nossa saúde física, mental, espiritual, não é mesmo? São motivos justos. Mas quando algo disso não der certo, você vai se frustrar com a igreja. E ainda falar, como muitas pessoas que eu já escutei falando, dizendo assim, olha, pastor, eu já fui na igreja. Eu já fui na igreja. Mas não me ajudou. Não me ajudou. Que provavelmente essa pessoa estava indo na igreja apenas buscando algum benefício próprio. Tudo bem, nós cremos em um Deus que supre todas as nossas necessidades, amém, igreja? Nós cremos em um pastor, né, que ele sendo nosso pastor, ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Nós cremos em um Deus que quando ele age, nada pode impedir. Nós cremos que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, podemos passar por águas profundas e nós não seremos afogados. Podemos passar por situações de fogo que nós não seremos queimados, porque o nosso Deus, o Jeová Jirei, é o Deus que nos protege e nos guia. Contudo, isso não nos impede, muitas vezes, de passar por problemas e dificuldades na vida. E se você vier à igreja apenas pensando nessas coisas, é provável que você vai se frustrar. Mas quando você entende que a igreja é o corpo de Jesus, é a família da fé por meio da adoção em Cristo, e você faz parte dela, e vive para a glória de Deus, essas outras coisas podem até chatear, de ver uma irmã fazendo fofocas, outro brigando por coisas tão pequenas e mesquinhas, ou mesmo quando a igreja começa a perder seu foco de sua missão, por causa de interesses pessoais e gananciosos de alguns. Realmente isso chateia pra caramba, sim ou não? E às vezes pode levar alguns a quererem se afastar da igreja. Mas lembre-se que a igreja é de Jesus. Ele é o nosso cabeça. Ele não perdeu o controle da igreja dele. Logo ele fará juízo, justiça,
com esses que causam dor e divisões nas igrejas. Amém? Então, antes de iniciar de falar do problema que a igreja estava enfrentando, Paulo nos lembra desse princípio que nós devemos nunca se esquecer. Por mais que às vezes você se chatear em alguma igreja, Deus amou a igreja e por ela entregou o seu melhor, que foi Jesus. Jesus morreu por causa da igreja, porque Deus ama a igreja. Não é certo eu dizer que eu amo a Jesus, mas odeio a igreja. Porque Jesus morreu por causa da igreja, por amor à igreja. Então aprenda a amar a sua igreja. Aprenda a amar essas pessoas chatas que você muitas vezes encontra no domingo, na quarta-feira, oh, Senhor. Mas tem pessoas legais também. Tem pessoas boas também. Tem pessoas que você vai dar risada, vai crescer junto com elas, vão ver os seus filhos crescendo juntos, né? Vão ver se casando, vão ter uma história para contar de alegria, de momentos especiais que você viveu na igreja. Amém? E é por isso, e principalmente por causa do nosso Senhor, o senhorio de Jesus, é que nós permanecemos até o final na igreja e pela igreja. E por meio da igreja vivemos para louvor da glória de Deus. Amém? Vamos ter que ter paciência um pouquinho com o pregador hoje. Qual era o erro que as igrejas da galáxia estavam sendo enganadas? Quando nós olhamos no verso 6, verso 6 ao verso 7, ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O verbo perverter aqui, o verbo perverter significa literalmente torcer ou inverter algo. Sabe que tem uma das coisas que é mais difícil para nós, não são as coisas que nós não sabemos que devemos obedecer no evangelho. Não são essas coisas que nós não conhecemos e não sabemos. Mas o que é mais difícil obedecer é aquilo que nós sabemos e de alguma forma nós queremos torcer, queremos de alguma forma fazer que aquele evangelho se encaixe na nossa vida. Isso é uma grande tolice, é um grande erro, porque não é o evangelho que deve se moldar a minha vida, às minhas preferências, aos meus gostos, mas é eu a cada dia me submeter ao senhorio de Jesus e permitir que o evangelho seja o centro da minha vida, o evangelho molde a minha vida, os meus desejos, os meus pensamentos possam se cruzar e se identificar com o evangelho do nosso Senhor Jesus. Mas nós vemos que sempre houve na igreja e sempre haverá pessoas que querem pegar uma verdade, pegar os ensinamentos das Sagradas Escrituras e dizer, não é bem assim não é bem desta forma, precisa disso e mais de alguma coisa a mais. Não, hoje nós vivemos um outro tempo, uma outra cultura, e aí tenta perverter, torcer o evangelho, para que ele caiba de alguma forma na vida dessa pessoa. Então isso não é novidade. Este era um grande engano que a igreja estava vivendo. Uma mentira sobre o evangelho, sobre Deus, pode tornar um homem miserável, levando para longe de Deus. Uma mentirinha que seja. Provérbios capítulo 14, verso 12, diz assim a palavra. Vamos ler juntos?
Então, como que eu consigo distinguir o caminho verdadeiro? Por mais que ele pareça direito, ele pareça certo, por meio do Evangelho. É Ele que vem lançar luz no nosso caminho. É Ele que vem guiar os nossos passos, para que, por mais que esteja gostoso esse caminho, por mais que pareça direito esse caminho, se estiver longe, que seja 1 milímetro, 1 centímetro do Evangelho, a sua alma corre perigo. Porque parece que você está indo para o céu, enquanto na verdade você está costurando outro caminho para a perdição. O problema aqui da igreja de Gálatas, o problema parece que um grupo da igreja mantinha os costumes judaicos e queria que os novos convertidos a Cristo também observassem a lei. Conforme nós podemos ver isso no capítulo 2, verso 21, ele diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vocês querem permanecer na lei, querem permanecer no judaísmo, então aquilo que Cristo fez é em vão. Vocês querem continuar matando, sacrificando cordeiro, ovelha, animais, para expiação dos seus pecados? Isso então, a morte de Cristo se torna em vão. Então Paulo está dizendo, está apontando exatamente para esse problema que a igreja estava vivendo. Assim como acontece aqui com estas igrejas, de tempos em tempos, grupos se levantam na igreja tentando atualizar a Bíblia, caindo da graça, ou oferecendo uma graça tão barata. Não sei se você já ouviu falar desse termo, graça barata. Esse termo, graça barata, foi cunhada pelo teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado. Ele foi um preso, morreu preso pelos nazistas, na época, na Segunda Guerra, e ele deixou vários escritos. Ele usa o termo para descrever uma compreensão superficial e distorcida da graça de Deus, que minimizava o custo do discipulado e da transformação espiritual. A graça barata é a ideia de receber a salvação sem a exigência de mudança de vida, arrependimento genuíno ou compromisso com o Evangelho. É a graça que não exige sacrifícios, nem promove uma transformação real. É o perdão sem o arrependimento, a aceitação sem o seguimento, sem seguimento a Cristo, a salvação sem o senhorio de Cristo na vida do cristão. Bonhoeffer resume esta falsa graça como graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Bonhoeffer contrasta a graça barata com o que ele chama de graça preciosa, que é a graça verdadeira, graça de Deus, oferecida de maneira gratuita, mas que implica um compromisso profundo e um custo real para o cristão. Esse tipo de graça leva o indivíduo ao discipulado, a seguir a Cristo de maneira radical e transformadora. A graça preciosa é um convite ao arrependimento, a uma nova vida em Cristo e uma caminhada diária de negação a si mesmo, assumindo a cruz, conforme Jesus nos ensina em Mateus 16, 24. Vamos ler juntos, igreja? Então, é verdade que para sermos salvos não precisamos pagar nada. A salvação é de graça. Mas quando nós somos atraídos por esta graça, o amor de Deus por nós nos constrange, porque nós servimos a um Deus que é santo. Então, esta graça que nos leva a esse Deus santo, faz-nos enxergar como espelho, por meio da palavra, os nossos pecados.
E por meio, então, do arrependimento, pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue remidor, nós vamos nos limpando dia após dia, sendo transformado, despindo-se da velha natureza e revestindo dessa nova vida que Cristo tem para nós. Esta é a graça perfeita. Esta é a graça que o Senhor nos chama para viver. Não uma graça que diz assim, venha como você está e permaneça como você está. Deus te ama tanto que Ele aceita como você se encontra hoje, pecador. Mas Ele te ama muito mais, que Ele não deseja continuar te vivendo uma vida miserável, uma vida de pecado, uma vida suja, no erro, cometendo as bobagens da vida. Mas Ele te chama e te atrai, te dá perdão, te dá reconciliação, Ele te dá amor, Ele não te rejeita, Ele te ama. Isso é graça. A graça que nos salva. Mas é a graça também que nos transforma. A graça de a cada dia, de ir após Ele, de ir a cada dia negando essa natureza pecaminosa, a cada dia levando para a cruz os nossos desejos, os nossos vícios, as tentações, para que através desta crucificação, para que através dessa mortificação desta carne, possamos seguir a um Deus que é santo, dia após dia. Isso é graça. E se alguns pregam uma graça tão barata, outros caíram da graça. Essa expressão está aqui mesmo no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 4. Paulo escreve dizendo assim: de Cristo vos desligastes. Vamos ler juntos, igreja? Você que procura justificar, você caiu da graça. Preste atenção. Quando o diabo bater, tocar a campainha da sua casa e dizer assim: olha, você fez isso, você fez aquilo, você cometeu esse adultério, você cometeu esse pecado, você caiu nos vícios, você fez isso, você fez aquilo. Quando ele tocar a campainha da porta da sua casa, querer trazer a acusação à sua mente, dos seus pecados, das bobagens que você cometeu, não tente justificar. Porque não é você que se justifica dos seus pecados. Mas foi a morte de Cristo lá na cruz, que derramou o seu sangue, para que Ele pudesse ser propiciação pelos nossos pecados. Então, quando o diabo bater a porta da sua casa, tocar a campainha, trazer a você os seus pecados, as bobagens que você fez, mostre para ele a obra de Cristo na sua vida. Mostre para ele que sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro imolado, o sangue de Jesus, porque é Ele que te justifica das suas obras. Amém? O grande problema da igreja aqui em Gálatas é que ela queria continuar se justificando por meio das obras, por meio da lei. E assim tornava em vão a obra de Cristo. Você não precisa mais se justificar dos seus pecados, porque Cristo já morreu por eles. E hoje você é uma nova criatura em Jesus Cristo. Nesse contexto, Paulo está advertindo aos Gálatas que ao tentarem depender da lei para a sua justificação, estavam rejeitando a suficiência da graça de Deus manifesta em Cristo. Um dos 5 pilares que os teólogos resumem a reforma protestante é sobre a graça. Para nós lembrarmos que dia 31 de outubro foi celebrado o dia da reforma protestante, é bem verdade que não concordo muito de dizer que uma igreja batista é uma igreja protestante. Eu não sei se a gente está em protesto, né? Mas é verdade que a reforma protestante é um marco histórico para todos nós que somos crentes, cristãos. Não é? É verdade que a igreja batista, nós temos 3 linhas históricas possíveis aí da nossa organização. A primeira, que foi mais divulgada pelos missionários americanos, quando eles chegaram no Brasil,
na virada do século passado, eles divulgaram um livro chamado Rastro de Sangue. Tem muito batista ainda, aqueles que estão com mais de 70, 80 anos, que talvez só conheça essa linha possível da história dos batistas, que é chamada de JJJ, né? Jordão, Jerusalém, João. E vai dizer que os batistas, eles são uma linha sucessória de João Batista. E nesse livro ele tenta marcar a história dos batistas com vários princípios, vários daqueles princípios que nós defendemos, mas com grupos muito heréticos às vezes, e que talvez causem mais problema para a nossa história do que ajuda. Uma segunda linha de pensamento da formação da Igreja Batista, alguns vão dizer que ela veio dos anabatistas. Na época da Reforma Protestante, houve um grupo da Reforma na Germânia, na Alemanha, e um outro grupo muito forte na Suíça, com Zwingli. Na Alemanha com Lutero, Martinho Lutero, e na Suíça com Zwingli. Desse grupo do Zwingli, surgiu um grupo que queria uma reforma mais radical. Porque Lutero não queria sair da Igreja Católica. Lutero queria reformar a Igreja Católica e continuar uma igreja só. Tanto é que Lutero ainda continuou defendendo alguns princípios, né, muito difíceis para nós hoje. E Zwingli, do grupo do Zwingli, teve um grupo que eram reformadores, que eles queriam realmente que o batismo fosse só para adultos, que a questão da ceia fosse um memorial, não é? E não fosse transubstanciação ou consubstanciação, coisas que em algum outro momento a gente pode explicar sobre isso. E esse grupo radical queria a divisão da igreja e Estado. Mas Zwingli e Martinho Lutero, eles eram sustentados pelo Estado. Se você nascesse naquela época, você não levava o dízimo na igreja. O dízimo já era debitado da sua conta. A igreja e o Estado eram um só. Tanto é que tem países ainda hoje que é desta forma. Tem jogador brasileiro que vai para lá para fora, e que vai para um país desse, que no mês que se diz católico, que quando desconta o dízimo na fonte, ele deixa de ser católico. Então, aquele grupo radical de reformadores, eles queriam uma nova reforma. E aí desse grupo surgiu um grupo chamado anabatistas, os reformadores mais radicais. E que alguns vão dizer que nós, batistas, somos dessa linhagem, desse grupo anabatista. Bem, existe uma terceira teoria, que essa é a mais difundida hoje, mais divulgada no campo acadêmico, que seria a formação da primeira igreja batista na Holanda, um grupo de pessoas que estavam fugindo da perseguição religiosa, puritanos, separatistas da igreja anglicana da Inglaterra, vão à Holanda, e ali é instituída a primeira igreja batista institucional, com John Smith e Thomas Helmans. E como uma boa igreja batista, os dois cabeças brigam e se dividem. Thomas Helmans vem para a Inglaterra e John Smith continua na Holanda. Vocês viram de onde começou tudo, né? A igreja batista sempre foi assim. E ali então começou a surgir as igrejas batistas. Esse grupo do Thomas Helmans, influenciado pelos menonitas, principalmente por causa do John Smith, eles escrevem a sua primeira declaração de fé, e lá ele fica muito claro dizendo que ele está escrevendo aquela declaração de fé para dizer que aquele grupo não era um grupo dos anabatistas. Então, provavelmente a igreja batista organizacional mesmo venha desses grupos separatistas puritanos da Inglaterra. Um grupo primeiro influenciado pela teologia arminiana, e um segundo grupo que 20 anos depois vão surgindo influenciados pela teologia calvinista, protestante, provavelmente é evangélica, que aí nesse primeiro século, esses dois grupos crescem, e no final do século eles acabam se unificando. Não sei
até hoje como que isso aconteceu, né? A pessoa que fez isso realmente era muito influente entre os dois grupos. Era um advogado, esqueci o nome dele agora, e ele conseguiu unificar essas duas correntes teológicas, e é esse grupo que vai viajar para os Estados Unidos, vai popularizar os Estados Unidos, as igrejas batistas lá, e é o grupo que em 1871 vem e funda a primeira igreja batista aqui no estado de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste. E desde então nós temos as nossas igrejas batistas aqui espalhadas no Brasil. Hoje com cerca de 15 mil igrejas aqui no Brasil, fora as igrejas batistas que não são da nossa convenção. Não é? Dizem que nós somos a segunda igreja evangélica maior no nosso país, não é? Mas vamos voltar ao que interessa aqui, que é a palavra de Deus. Amém? Podemos então, quais são os 5 solas da Reforma Protestante? Tudo isso para falar que provavelmente a Reforma Protestante foi um marco importante, mas para nós, como história, não é, dizer que somos frutos da Reforma, não sei dizer. Eu acho que a Reforma já começava um pouco antes, né? Atribuir esse evento histórico único, eu acho que é dar muita ênfase a uma pessoa, a um grupo, não diminuindo a sua importância. E tanto é que, vamos falar então dos 5 pontos aqui, 5 pilares que eles apontam, como foram princípios da Reforma. A sola Escritura, somente as Escrituras; sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; e sola Cristo, somente a Cristo; e soli Deo glória. Então esses eram os 5 pontos, pilares que a Reforma defendia, e que talvez podemos atribuir o desvio doutrinário de tempos em tempos da igreja ao pilar de número 5, que é o soli Deo glória. Porque quando a pessoa vem para Cristo e não entende que aquilo que ela faz, o porquê que ela serve, o porquê que ela está na igreja, ela desvia desse último pilar. Ela não entende que não é ela que deve aparecer, não é o pastor que deve aparecer, não é a foto do pastor ali, a igreja não é do pastor, a igreja não é de um líder. A única pessoa que deve receber glórias é Deus. Podemos atribuir o desvio deste último pilar como motivação daqueles que introduzem algum desvio doutrinário na igreja. Eles não procuram a glória de Deus. Quando entendemos tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus, é tudo dele, querido. É tudo dele. É tudo para ele. Os homens, eles se comparam o tempo todo. No mundo, muitos são motivados por comparação. O vizinho compra um carro, ele vai e compra outro maior. Aí o vizinho olha para o carro dele e fala assim: eu vou comprar outro. Os mais jovens, um aluno chega com um tênis tal, outro amigo vai, não, eu quero um outro tênis melhor que esse, compra outro tênis. E pede para o pai e para a mãe: não, eu quero um outro tênis. Outros ficam se comparando: não, tem um celular. Não, aí o outro vai e compra um outro mais top da galáxia, lá, um 14, 17, está no 20 já, né? 16, chegou no 20 ainda não. Vai chegar no 20. E fica se comparando. Está no 16, estou na fila do 17. Que fica assim, ó. O mundo lá fica se comparando, os homens ficam se comparando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não há nenhuma competição pelo seu lugar na vontade de Deus. Na vontade de Deus você é único. No amor de Deus você é única. Você não precisa ficar se comparando. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz assim: porque não ousamos, me ajude aí, igreja, vamos lá. Porque
Não precisa comparar com o seu vizinho, com sua irmã, com a sua mãe. Não precisa. Deus te ama. Ele não compara você com ninguém mais. Sua afeição por você é singular. Quando você chegar ao céu, Ele não vai perguntar para você: por que você não comprou um carro igual ao do vizinho? Ou teve aquele celular? Por que o seu cabelo não fez a mesma chapinha ou pintou igual aquela outra pessoa? Não, não se preocupa. Não fique se comparando. Paulo então termina o capítulo 1, apontando para esse princípio tão libertador da vida, para a vida cristã. Não devemos ficar preocupados em aparecer e serem conhecidos, pois o único nome que deve receber a glória é de Jesus. Ele diz o verso 23, capítulo 1. Ouvimos somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a verdade, prega a fé que outrora procurava destruir. Verso 24. 1:24. Vamos juntos? E glorificavam a Deus a meu respeito. Não era Paulo que era glorificado. Era o Deus que Paulo servia que recebia toda a glória. Então não fique chateado quando você fizer alguma coisa na igreja e as pessoas não baterem palmas para você, ou as pessoas acharem que você é o último biscoito da bolacha, que as pessoas não ficarem te curtindo lá a sua foto, ou comentando para você lá no Instagram, na Facebook. Ei, aquilo que fazemos aqui não é para nós, mas é para o Senhor. A Ele seja a glória. Lembramos que o salmista diz, a equipe de louvor aqui para a gente terminar, temos a ceia ainda, né? Salmo 115, verso 1 diz assim: não a nós, vamos juntos, igreja? Não a nós, Senhor, não a nós. Quando a sua carne querer se levantar, quando você se entristecer por algo que você não teve um reconhecimento, ou que você queria estar ali, que você queria ter feito isso ou aquilo, lembre-se disso. Não se trata sobre mim, não a nós, Senhor, mas ao teu nome e ao Senhor toda a glória, ao Senhor unicamente. É muito difícil você acreditar em uma mentira sobre Deus e ainda assim viver para a glória dele. Uma mentira sobre Deus pode estar te levando para longe dele, que alguns pregadores hoje dizem. Olha o que nós ouvimos por aí, pregador na internet dizendo: você é o centro, não é Jesus. Outros dizem: é tudo sobre você. Outros vão dizer: venha para a igreja e pare de sofrer, fique rico. Outros vão dizer: venha para a igreja para você viver a melhor versão de você mesmo. É muito triste, porque tem gente que acredita nisso. Mas você não é o centro. Jesus é o centro. A Ele a glória, a honra e o louvor. A glória não é sua, não é para você, mas é para Ele. Não é uma versão melhor que você. Ele te chama para você morrer. Ele te chama para você ir para a cruz. Porque não se trata sobre você, se trata sobre Ele. Porque o que se trata sobre você, em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não vem de vós. Olha aqui de novo. Não vem de vós. Você não é salvo por causa de você mesmo. Mas você é salvo pela graça que vem de Deus. É dom, é um presente de Deus para a sua vida. E ele deixa isso muito claro no verso 9. Ele diz: não de obras, vamos juntos? Não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém venha chegar aqui e bater no peito e dizer assim: eu sou muito bom, eu mereço a salvação. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai poder dizer isso, porque todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus, da sua maravilhosa graça.
Então não se trata sobre nós, mas se trata sobre Ele, em nos salvar e nos buscar. No seu amor somos atraídos. E o que nós devemos fazer? Mateus 16, 24, os diáconos aqui para a administração da ceia. Então disse Jesus aos discípulos, vamos juntos? Se alguém